vezes você começa a comparar um produto com o outro, né? E você olha e um parece que tem uma embalagem um pouco mais atrativa do que a outra. Às vezes é o mesmo produto, porque um tem um rótulo um pouco mais bonitinho, um pouco mais interessante. Aquilo te chama a atenção e você fala, vou levar isso aqui. E leva. Nós, seres humanos, somos muitas vezes dependentes de rótulos, não é verdade? Quando eu fui pesquisar um pouquinho a respeito do rótulo, eu procurei o nosso querido dicionário, né? E encontrei a definição do que é rótulo. Vou pedir para os nossos amigos da projeção encontrarem aí. O nosso dicionário define rótulo como sendo um impresso que identifica o conteúdo, as características ou a composição de um produto ou outras informações complementares. É aquilo que você pega quando você pega o produto. Que você olha, aquilo ali é o rótulo, é a cara do produto. Mas a palavra rótulo também tem alguns outros sentidos, como, por exemplo, a designação ou característica definidora, geralmente de caráter redutor, ou seja, que reduz, atribuída a algo ou alguém. Ou simplesmente qualificação simplista. O rótulo é algo que você não somente encontra em produtos, mas é algo que você também atribui a pessoas. Nós estamos muito acostumados a olhar para alguém e já começar a estereotipar essa pessoa, não é verdade? Um primeiro contato que você tem quando você vê uma pessoa, você já começa a imaginar muitas coisas sobre ela, principalmente as mulheres, não é verdade? As mulheres, às vezes, elas são mais profissionais do que os homens, né? Os homens julgam também. Agora, as mulheres, elas batem o olho uma na outra e falam, essa aí não arrumou o cabelo, essa aí tá com a maquiagem meio mal feita, né? Ih, deve ser uma desleixada. O homem também olha. Começa a olhar, ver a roupa do indivíduo, né? Se o camarada tá de terno e gravata, ele pensa, não, esse camarada é um sujeito de bem. Ou então, não, esse tá com a roupa toda esculhambada, ele já pensa, esse camarada aí não deve ser alguém na vida. Tá aí mal vestido, né? Todo de qualquer jeito. Nós, seres humanos, infelizmente, temos um grande problema em rotular pessoas. Gostamos e fazemos isso muitas vezes sem pensar. Às vezes você faz isso conhecendo uma pessoa, às vezes simplesmente de ver uma pessoa. Já percebeu que muitas vezes você olhou o camarada uma vez e parece que você já começa a escrever uma biografia dele na sua mente? Não, esse camarada aqui, ó, chato, sem graça e, ó, não, sinceramente não fui com a cara dele. Possivelmente muitos de vocês tenham feito um rótulo da minha própria pessoa quando subi aqui. Esse camarada aí, né? O que vai sair? O que a gente veio fazer aqui, né? 9h30 da noite já e agora subiu esse infeliz, vai falar o que agora, né? Sobre rótulos. Já estou rotulando. Só que tem um pequeno problema que os rótulos, eles nos transmitem. E isso você percebe a cada compra que você faz. Quando você vai no mercado, você olha aquele rótulo fantástico, aquela coisa bonita, mas já percebeu que às vezes quando você abre o produto é uma tragédia? Eu tenho algumas fotos aí para vocês verem de alguns exemplos de propagandas enganosas. Uma delas acontece todo sábado à noite quando você vai ao shopping, né? Você pede aquele sandubão que você vê na foto da propaganda, você vê ali aquela coisa linda, maravilhosa de dar água na boca. E aí quando é a sua surpresa, que quando você abre a caixinha, você tem um negócio todo torto ali, né? Você tem aquela coisa mal feita, toda deformada, o hambúrguer não parece tão suculento quanto aparecia na imagem, mas, né, você pagou, agora tem que comer, né? Isso acontece muito, você possivelmente já foi vítima desse outro aqui no Natal, né? Comprou aquele panetone maravilhoso que você pensou, ah, meu Natal vai ser uma beleza. E aí quando você abre o panetone, tá, né? Dá para contar nos dedos as frutas cristalizadas, né? Tem um outro exemplo aí, vocês podem ver.
coisas que parecem ser excessivamente apetitosas, né? Aquela coisa cremosa, aquela coisa suculenta, mas quando você abre o trem é aquela coisa xoxa, seca, né? Ou quase sem recheio, né? Sem tantas gotas de chocolate assim. Muitas vezes nós somos enganados por causa de propagandas enganosas. E esse é um dos grandes problemas que nós temos com os rótulos. É que muitas vezes nós imaginamos uma coisa e na verdade é outra coisa. Na maioria das vezes, os rótulos, eles nos surpreendem para pior, já perceberam? Você às vezes espera demais. Você vê a propaganda do Point Jovem, né? Ah, o Point Jovem vai bombar. E você chega assim, ih, é esse o cara que vai falar, né? Ou então, poxa, estava esperando tanta coisa aí, não era nada daquilo que eu estava esperando. Quando você procura certas coisas esperando uma coisa grandiosa e a gente às vezes se decepciona muito rápido. Porque rapidinho a gente começa a perceber que as coisas não estão do jeito que a gente esperava que fossem. Felizmente, em alguns casos, os rótulos acabam às vezes nos surpreendendo. Já perceberam aquele produto simplesinho que você comprou, aquela embalagem bem mal feita, aquela coisa bem artesanal, e depois quando você abriu e usou aquele produto, você pensou, rapaz, subestimei o negócio? Esse negócio não parecia ser tão gostoso assim, ou esse produto parecia não funcionar tão bem, parece ser um negócio tão simples. Esses camaradas deveriam investir mais na propaganda deles. E às vezes isso acontece com pessoas também, não é verdade? Você olha para o cara, esse cara aí não vai ter nada de bom dele. Esse cara acho que não vai me acrescentar em nada. E depois que você conversa 5 minutos com aquela pessoa, você pensa assim, rapaz, de onde saiu tanta sabedoria? Nunca imaginei que pudesse ser tão influenciado para o bem com uma conversa. Ou, nossa, aquela pessoa fez um negócio que me mexeu tanto comigo. Rótulos. Problemas que nós temos muitas vezes. E nós, infelizmente, rotulamos pessoas, na maioria das vezes, sem conhecê-las. O que nos faz levantar uma simples pergunta. Como você olha para as pessoas? Como você rotula a maioria das pessoas que você vê, ou que você conhece, ou que você convive? Será que você rotula as pessoas à sua volta pelo simples modo como ela se comunica? Ou será que você é daquelas pessoas que gostam de rotular as pessoas porque elas usam uma roupa de marca tal, usam um celular de última geração, ou porque elas usam somente aquele calçado? Tem pessoas que chegam até o extremo do ridículo quando se relaciona com esse negócio de marca, de roupa, de vestuário. Eu sou um cara muito simples, mas às vezes eu tenho parentes e amigos muito bondosos que me dão presentes muito legais. Presentes que em condições normais eu realmente não teria dinheiro para comprar. E um dia eu tinha ganhado uma camiseta de uma marca legal, né? Mas isso para mim não faz diferença, tanto essa marca quanto outra. E um dia eu estava com essa minha camiseta e o camarada chegou para mim, né? E acho que exatamente por me conhecer, por levar um estilo de vida bem simples. E o cara era até meu parente, ele chegou para mim assim, caraca, essa blusa aí é da marca tal, né? Não vou fazer propaganda aqui, né? Essa blusa aqui é da marca tal? Tá podendo, hein? Falei, não, que isso, aqui é presente. Não, mas é da marca tal mesmo? Falei, é. E o camarada, não satisfeito com a minha resposta, teve que vir aqui atrás, olhar na etiqueta, para conferir, para ver se era mesmo. E depois que ele falou, tá satisfeito? Beleza? Conferiu? É isso mesmo? É, tá podendo. Eu falei, não, presente. Eu acho que eu devo ser um cara que aparenta uma coisa assim, bem pobre mesmo, porque já fizeram isso 2 vezes comigo. Então eu estou começando a pensar, né, na imagem que eu estou passando para as pessoas, porque já fizeram 2 vezes isso comigo, com 2 camisetas diferentes que eu tinha, e a pessoa não acredita. Até olhar na etiqueta, né, e deu vontade de pensar, você acha que se eles não quisessem falsificar, eles não falsificavam a etiqueta também, né?
Mas tudo bem. Muitas pessoas, quando olham para a pessoa, já começam assim, vê o cara bem arrumado e falam, não, esse camarada vai longe. Outras nem ligam para isso. O fato é, como você encara as pessoas? Pelo que você as rotula? Porque, querendo ou não, todo mundo tem um rótulo, certo? Todos nós julgamos e temos alguns preconceitos quando vemos ou conhecemos certas pessoas. É impossível você começar a conversar com uma pessoa e não começar a imaginar coisas sobre ela. Agora, o problema não está em si, em colocar um certo rótulo. O problema está no que você está estampando nesse rótulo. Pelo que você está julgando a pessoa ao atribuir esse rótulo para ela. Porque, infelizmente, na maioria dos casos, e isso vale tanto com produtos e com pessoas, nós muitas vezes olhamos só aquilo ali, olhamos a aparência, o slogan, a foto do produto ou a própria pessoa, mas esquecemos de olhar os seus elementos principais, os seus elementos básicos, ou seja, os seus ingredientes principais. E quando isso se refere a pessoas, a gente percebe que quanto mais a gente vai a fundo e procura pesquisar a respeito do que compõe aquela pessoa, a gente descobre uma coisa muito interessante, que sabe o que é? Elas têm os mesmos ingredientes que você, que eu. Quando a gente olha para aquilo que é essencial em um rótulo, que é a composição do produto, nós percebemos que todos os seres humanos são feitos dos mesmos elementos e são feitos por um mesmo fabricante. E que todos os seres humanos possuem um selo de qualidade estampado que vem lá do céu. Todos os seres humanos têm valores. Todos nós temos, no fim das contas, a mesma essência. Mas muitas vezes nós desconsideramos isso. Nós começamos a colocar o preconceito em primeiro lugar. E convenhamos, o preconceito é um negócio difícil de se lidar, não é verdade? Agora, o que é preconceito? Ah, preconceito é racismo, pastor. Não, preconceito é muito mais do que isso. Eu tenho para vocês aí a definição de preconceito. Preconceito significa uma ideia ou conceito formado antecipadamente e sem fundamento sério ou imparcial. Preconceito também é uma opinião desfavorável que não é baseada em dados objetivos, ou um estado de abusão e de cegueira moral. O preconceito é um negócio que nos atrapalha e muito. O preconceito é um negócio tão ruim, pode passar, que... Ixi, acho que depois a frase vai passar aí. O preconceito é um negócio que está tão enraizado no nosso caráter, que muitas vezes nós os passamos... Pode voltar? Obrigado. Que infelizmente muitos dos nossos preconceitos acabam entrando portas adentro da casa de Deus. Os preconceitos, eles não são muitas vezes somente raciais. Ah, eu não gosto de você porque você tem uma cor diferente da minha. Não. Os preconceitos muitas vezes eles são muito mais profundos. E muitas vezes nós cristãos que nos dizemos, tão aceitadores assim, muitas vezes nós acabamos cometendo vários erros preconceituosos dentro da própria casa de Deus. Eu separei para vocês aqui alguns pequenos exemplos do que muitas vezes a gente ouve falar em algumas igrejas por aí, né? Espero que esse não seja o caso dessa igreja abençoada, E nem o caso daqueles que nos ouvem pela internet. Mas o fato é que muitas vezes uma pessoa entra numa igreja com uma roupa diferente, com adornos diferentes, com um estilo diferente, e a pergunta que ele ouve é, por favor, você vai me desculpar, mas isso aqui é uma igreja, será que você pode dar licença para a gente? Está tendo um culto aqui, tá? Ou então o camarada ouve,
me desculpa, mas essa aqui não é a roupa adequada para a ocasião. Vai me desculpar, mas será que você poderia guardar lá fora? Ou muitas vezes, quando alguns cristãos começam a conviver e entrar em contato com outros tipos de pessoa, né? A pessoa começa já a cochichar, né? Aí você viu o tipo de gente que ele está andando, só se mistura com o mau elemento mesmo, né? Diga com quem anda que eu vou te dizer quem você é. Já diz o ditado, né? Tá vendo aí? Ó, daqui a pouco vai estar fazendo igual eles aí. Tá se misturando demais. Está se misturando demais. Essa é uma frase que às vezes a gente infelizmente escuta dentro da igreja. Pessoas que são convidadas a se retirar porque estão trajadas diferentemente da gente. Eu pergunto, qual é a sua reação quando alguém chega perto de você, dentro da igreja? Vamos supor que ela consiga passar, né, pelo esquadrão de elite dos diáconos, e ela entre na igreja, e essa pessoa mal cheirosa, mal vestida, toda, né, aquela coisa assim, desagradável, e essa pessoa se senta bem ao seu lado. Qual que é a sua reação? Sejam sinceros. Você começa a calcular matematicamente quais são as probabilidades de em uma igreja de, deixa eu ver, por volta aqui dos seus 400 membros, estou certo? O espaço aqui, né? Você começa a pensar, puxa vida, em uma igreja com cerca de 400 lugares, qual é a chance dessa pessoa vir e se sentar exatamente do meu lado? Eu estou aqui querendo prestar atenção. Eu estou aqui tentando cantar, tentando louvar ao Senhor. E, Senhor, o Senhor permite que isso aconteça comigo. Um filho seu, um servo, alguém que te obedece, alguém que devolve o dízimo, Senhor, como? Será que você é bom o bastante para estar aqui? E essa pessoa não é digna de se sentar ao seu lado? Como que você encararia se nesse momento entrasse um sujeito drogado ou bêbado e começasse a falar coisas altas até a ponto de me atrapalhar aqui na frente e ele se assentasse do seu lado? Você seria capaz de dar um abraço nele e falar, cara, bem-vindo, viu? Ou então, se você está aqui concentrado na oração, cantando, e de repente você olha para o lado e você percebe que do seu lado brotou aquela mulher com trajes tremendamente provocantes, curtos e sensuais, extremamente maquiada, e você percebe que até algumas partes das suas roupas íntimas estão aparecendo, porque aquela mulher acabou de sair de um programa, mas aquilo mexeu com ela ao ponto de que ela percebeu de que som. Ela percebeu que aquilo que ela estava fazendo não estava tão correto. Não tá legal, né? Som. Muitas pessoas, ou agora melhorou, né? Rádio Ativai, Muitas com pessoas vocês aqui na programação acabam especial, entrando problemas na igreja depois de técnicos, um mas já ano estamos de voltando. contato com o convite do Espírito Santo. Mas muitas vezes nós somos os responsáveis pela forma como nós as tratamos e nós damos um jeito de que elas nunca voltem mais. Certa vez um escritor estava conversando com um amigo e ele contou um testemunho que o perturbou. Ele disse o seguinte, que ele estava conversando com uma mulher que era prostituta, havia, se eu não me engano, abortado uma criança recentemente, e então ela estava ali desabafando e conversando com esse pastor, e ele perguntou para ela o seguinte uma vez,
Você já procurou alguma igreja? Essa mulher olhou para aquele camarada e respondeu o seguinte: para quê? Para eu me sentir pior do que eu já estou? Muitas vezes nós somos os responsáveis, através dos rótulos que nós damos para as pessoas, de proporcionar com que elas nunca mais abram o coração para ouvir a respeito da palavra de Deus. Muitas vezes, o nosso preconceito é tão forte que aquilo acaba prejudicando aquela pessoa e nós mesmos. Vou pedir para o nosso colega passar aqui, porque a situação às vezes do preconceito é tão complicada que Albert Einstein, um grande cientista também metido de vez em quando a falar frases de efeito filosóficas, disse o seguinte: triste época em que nós vivemos hoje, porque é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. E de fato o preconceito é um negócio difícil de ser resolvido. Muitas vezes nós vivemos uma vida inteira de preconceitos com situações, com pessoas, com raças, com culturas, mas o fato é que nós precisamos resolver isso. E só existe uma maneira de nós resolvermos os problemas dos rótulos. Sabe qual é? Pode passar para mim, por favor? Pode passar para o projeção. As paredes do sectarismo, da casta, da raça, cairão quando o verdadeiro espírito missionário penetrar no coração dos homens. O preconceito é dissipado única e exclusivamente pelo amor de Deus. Só existe uma coisa. As coisas não estão colaborando muito hoje, não, mas tudo bem, não tem problema não. Essas coisas foram feitas para dar certo. Só existe uma coisa que pode quebrar qualquer barreira, uma coisa que pode rasgar qualquer rótulo, e isso é o amor de Deus. Agora, para a gente entender um pouquinho do que isso pode fazer, primeiramente a gente precisa entender. Para quebrar o nosso preconceito, nós precisamos entender primeiramente o amor de Deus e, em segundo lugar, entender quem nós somos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta aos Romanos. Romanos capítulo 5, no verso 6 em diante, diz o seguinte: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, mas pode ser que pelo bom alguém até se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O primeiro passo que nós devemos tomar para começar a retirar os rótulos malditos e preconceituosos da nossa vida é entender quem nós somos. Quando nós entendemos quem nós somos, que nós somos pecadores, desgraçados, pessoas que não têm chance de salvação por nossos próprios méritos. Quando nós entendemos quem nós éramos e o que Deus fez por nós, nós começamos a perceber o seguinte: eu não merecia. Deus me amou tanto, que Ele é tão amoroso a ponto de me perdoar por tudo aquilo de errado que eu fiz. Agora, você pode pensar, eu não sou tão ruim assim não. Eu digo uma coisa para você, você é sim. Você é mau. Você é cruel na sua natureza, porque você é ser humano. E o ser humano foi, desde o início, afetado pelo pecado. O apóstolo Paulo fala a respeito dos pecadores, e ele diz, do qual eu sou o maior. E olha quem está falando, não é qualquer um, é Paulo. Agora, você acha que você está muito melhor do que Paulo? Não está não.
Eu também não estou, não. Quando nós compreendemos quem nós somos, quando nós compreendemos a respeito de quem nós éramos e do que Deus faz conosco, uma coisa começa a acontecer na nossa vida. Uma coisa começa a nos transformar, e isso é única e exclusivamente a atuação do Espírito Santo tocando o nosso coração. Porque quando o Espírito começa a nos transformar, nós começamos a perceber que nós nos tornamos mais e mais parecidos com Cristo. Ellen White tem uma outra frase que ela diz o seguinte, pode passar? Pode passar? Esse é o verso que nós lemos. Quando for derramado o Espírito Santo, haverá um triunfo da humanidade sobre o preconceito em buscar a salvação das almas dos seres humanos. Deus dominará as mentes, os corações humanos amarão como Cristo amou. Os homens poderão ter preconceitos hereditários e cultivados, mas quando o amor de Jesus inunda o coração e eles tornam-se um com Cristo, terão o mesmo Espírito que Ele tinha. Porque quando nós começamos a perceber quem nós éramos, o que Deus fez por nós e o que Ele faz em nós, quando nós damos a chance do Espírito Santo começar a moldar o nosso caráter, nós percebemos uma coisa que faz toda a diferença. Nós começamos a perceber que pouco a pouco nós começamos a nos tornar mais e mais parecidos com o Mestre dos Mestres. Nós começamos passo a passo se aproximar de Cristo e nós começamos a perceber uma coisa, que Cristo não tratava as pessoas de qualquer maneira. Cristo tratava as pessoas de um modo diferenciado e aquilo fazia toda a diferença na vida delas. Não importava se a pessoa era de uma região diferente, se a pessoa era de uma tribo diferente, de um país diferente, se ela tinha uma condição de pecador diferente das outras, se ela tinha uma profissão que não agradasse tanto às outras pessoas, Cristo não tinha problema, porque para Cristo o ditado do diga-me com quem andas, que eu te direi quem és, não fazia sentido. Porque para Cristo as coisas eram diferentes. Cristo estava preocupado em andar com aquela pessoa, não porque ele queria se tornar como aquela pessoa. Para Cristo o ditado era mais ou menos o seguinte: diga-me com quem eu estou andando, que eu vou te dizer quem Deus é. Eu estou te dizendo o que Deus pode fazer com aquela pessoa. Quando nós começamos a nos aproximarmos de Cristo, nós começamos a perceber que as barreiras começam a ser quebradas. Nós começamos a perceber que quando nós buscamos a ser mais parecidos com Cristo, nós não estamos tão preocupados com aquilo que uma pessoa é ou aparenta ser, mas nós estamos preocupados em ver aquilo que uma pessoa pode ser. Aquilo que